Gente, eu estou recebendo uma outra reportagem agora, saindo do forno, e a pergunta que fica: quem é o culpado desse crime que eu vou mostrar para vocês? Um dos maiores mistérios do mundo, um caso nunca resolvido. Tudo aconteceu numa noite de formatura e acabou num desaparecimento que a polícia nunca conseguiu desvendar. A história da Suzy e a Stacy. As duas saíram da festa, foram até a casa da mãe da Suzy. Depois disso, as três mulheres desapareceram sem deixar rastros. Eu falei da Suzy, da Stacy, e tenho a terceira que está aqui. Na casa da Sherry, que eu vou mostrar para vocês agora, a polícia descobriu que a porta estava destrancada. Quando a polícia entra, percebe que a TV estava ligada. Encontraram as bolsas, as joias das três mulheres, os carros da família estacionados no jardim. 34 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com elas, nem quem é o culpado. Mas nós temos uma reportagem que mostra detalhes que ainda não tinham sido contados. No ar. O dia chegou, a tão esperada formatura. Jovens que comemoram o futuro chegando. E um desaparecimento misterioso. Um dos casos mais enigmáticos do mundo. Sem pistas, só o silêncio de uma casa vazia. Que deixou muitas perguntas. A principal delas, quem é o culpado? (7 de junho de 1992). Uma data que não sai da memória dos 140 mil moradores da pequena cidade de Springfield, no Missouri. Como em uma cidade do interior do Brasil, aqui todo mundo conhecia todo mundo. Suzanne Streeter, a Suzy e Stacy McCall saem da festa de formatura do colégio Kickapoo por volta das 2 da madrugada. As duas amigas, recém-formadas do ensino médio, vão até a casa da mãe de Suzy, a Sherry Levy. Era ali perto, no número 1717 da rua East Delmar. Suzy, 19 anos, loira, no braço uma cicatriz, uma marca que todos conheciam. Rebelde, Suzy tinha um sonho: ser cabeleireira como a mãe. Gostava de ouvir rock pesado, Marilyn Manson. Stacy, 18 anos, cabelos escuros, atleta de ginástica e planos para a universidade. Sherry, 47 anos, viúva, cabeleireira, tinha acabado de falar ao telefone com uma amiga. Planejava fazer reformas na casa. Às 11 horas, a amiga de Suzy, Janelle Kirby, e o namorado dela chegam para um passeio combinado dias antes. Janelle estranha. A porta está destrancada, o abajur da varanda quebrado e o cachorro da família agitado. Lá dentro, cadê todo mundo? Os carros estão estacionados no jardim. A casa estava arrumada. As bolsas, joias e roupas das três mulheres na casa. A cama de Sherry, como se ela tivesse dormido ali poucas horas antes. A TV ligada. Uma lata de refrigerante na metade. Os cigarros que Sherry e Suzy nunca saíam sem, em cima da mesa. A mãe de Stacy, que não conseguia entrar em contato com a filha, aparece em seguida na casa. Ao entrar, ela percebe que, além das bolsas, as roupas usadas pela filha na noite anterior estavam dobradas. Quando ela checa a secretária eletrônica, repara que uma mensagem havia sido apagada. A polícia é chamada, mas só chega 17 horas depois, quando várias pessoas entraram e saíram da casa. A polícia chegou 16 horas depois do desaparecimento. Portanto, não houve o isolamento de local. Quando existe essa falha de não isolamento, logicamente ocorre a contaminação dos vestígios.
vai se manipular lá dentro. Alguém tem o interesse de manipular os vestígios. Há uma destruição e até remoção dos vestígios. O mistério só aumenta. Nas portas da casa não havia marcas de que foram forçadas. Os carros permaneciam na garagem. Do lado de dentro, por toda a casa, nenhum sinal de luta ou briga. Os pertences intactos. $800 em dinheiro, o equivalente a R$5.000 dentro das bolsas. Chaves, medicamentos de Stacy para enxaqueca, nada foi levado. A polícia, então, tenta descobrir o que aconteceu das 2h15 da madrugada, quando as meninas chegaram da festa, até às 7h30 da manhã, quando as primeiras ligações da mãe de Stacy para casa não foram atendidas. Como 3 mulheres desaparecem de uma casa simplesmente do nada, no coração da cidade. Então, o perfil criminal, por exemplo, tem que ser analisado de cada desaparecida. Por exemplo, a menina filha, a Suzy, a filha, ela andava na escola com um grupo de desordeiros. Teria que se fazer uma investigação baseada nessa questão. A outra amiga, ela tinha hábitos mais centrados. Encontrou-se no local cacos de vidro de um globo em uma varanda. Um dos amigos das adolescentes simplesmente varreu esses cacos e empurrou para um local de lixo. De repente, esses cacos poderiam apontar alguma coisa em relação a sangue. Por que esse caco estava ali? Sem uma análise pericial, fica difícil você concluir qualquer coisa nesse sentido. O FBI e a Polícia Federal Americana entra no caso. Centenas de pessoas são ouvidas. Buscas em lagos, rios, florestas. Um beco sem saída. Uma recompensa de $43 mil, R$260 mil, é oferecida a quem der informações de onde estão as 3 mulheres. A gente precisa lembrar que nós estamos tratando de um caso no início de 1990, que não tinha a história do DNA forense, não tinha geolocalização, não tinha câmeras de vigilância, dados digitais para serem analisados, não tinha uma série de possibilidades probatórias que hoje, numa investigação como essa, certamente fariam uma grande diferença. O primeiro suspeito de participação no sumiço foi o ex-marido de Sherry. Tinha álibi, foi interrogado e liberado. Então, quem mais seria capaz de levar as 3 mulheres vivas sem um grito? 4 anos depois, aparece um novo suspeito. É Robert Greg Cox, um morador que deixou a região. O homem, que cumpria pena de 30 anos por roubo à mão armada, deu um depoimento na cadeia que durou 5 horas. Ele disse: "Eu sei que elas estão mortas. Os corpos nunca serão encontrados." 2 anos antes de Sherry Levy, Suzanne Streeter e Stacy McCall desaparecerem, Cox havia retornado a Springfield. Ele tinha acabado de sair de uma prisão na Califórnia por sequestrar 2 mulheres. Mas a polícia nunca conseguiu provar que Cox era o responsável pelo desaparecimento das 3 mulheres. O inquérito policial, ele ficava adstrito a informações, a hipóteses, a testemunhas que nunca apareceram. Até o marido da Sherry, na ocasião, foi dado como suspeito, mas demonstrou um álibi, foi descartado. Depois teve o Robert Cox, que foi um dos principais suspeitos do caso, que afirmava veementemente que sabiam onde estavam os 3 corpos e também nada foi localizado, nada foi identificado. Apareceu uma série de pessoas que diziam que era, que não era, e no final das contas, nenhuma informação foi confirmada e nenhum crime foi desvendado.
Os anos foram passando. Amigos e parentes criaram páginas na internet e com mensagens para elas. Mas o caso foi arquivado. 34 anos depois, segue sem solução. O enigmático sumiço do trio de Springfield mexeu com as autoridades policiais e uma cidade inteira. Ninguém sabe responder. Quem é o culpado? E será que com a tecnologia um dia nós vamos descobrir quem foi que matou ou que desapareceu com as 3 mulheres?